Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renan, eu sou professor de História da Arte e esse aqui é o terceiro vídeo do nosso estudo sobre como decifrar obras de arte. Até aqui, o nosso percurso tem se focado numa obra de arte específica. Esse é o último encontro em que nós vamos tratar desse trabalho, ok? A obra é esse Camafeu. Nessa altura do campeonato ele já dispensa qualquer tipo aí de apresentação. Na nossa primeira conversa, nós descobrimos que apesar dessa cena ter sido identificada no passado como sendo Adão e Eva no Éden, na verdade ela representa um mito da Grécia Antiga. E na segunda conversa, nós descobrimos que apesar de retratar uma lenda da antiguidade, esse Camafeu na verdade foi produzido séculos depois da Era Antiga, para ser mais específico no século 13 depois de Cristo, na região da Sicília. E daí surgiu a pergunta, que é o gatilho para a nossa discussão de hoje. O que explica a fabricação dessa imagem, que tem uma origem pagã nítida, em plena Idade Média? Como que nós vamos responder essa pergunta? Nós vamos fazer como nós fizemos no encontro, no vídeo passado, nós vamos formular uma hipótese. Por quê? Porque é assim que um historiador ou uma historiadora da arte faria diante dessa situação. Qual que é uma boa maneira de se fundamentar, de começar uma hipótese? A maneira mais indicada é tentar começar a partir de algo que é indiscutível, que é incontroverso. Por exemplo, nesse caso, a gente pode pensar no fato de que esse Camafeu ele é uma cópia, ou pelo menos ele se inspira em última instância nas gemas de mesma composição que foram feitas no período clássico, ou seja, no período greco-romano. Sendo esse o caso, isso significa que uma ou algumas dessas gemas conseguiram sobreviver ao longo dos séculos, direta ou indiretamente, até chegar no período em que o Camafeu foi feito. Então nós estamos falando aí de um processo histórico de transmissão que atravessou um século, um período longuíssimo. Daí a gente pode supor, será que ao longo desse intervalo de tempo tão dilatado, não seria possível que as pessoas esqueceram o significado original e passaram a enxergar esse tipo de imagem a partir do seu próprio universo cultural, ou seja, a partir do cristianismo? E com isso, o que era uma cena mitológica se tornou uma cena religiosa? Isso pode fazer total sentido na nossa cabeça, a questão é se faz sentido com a realidade, né? Como é que a gente consegue comprovar uma idade? Desculpa, como é que a gente consegue comprovar uma ideia dessas? Nós podemos tentar descobrir se alguma coisa desse tipo realmente aconteceu nesse período histórico. Ou seja, se existe algum registro de um fenômeno desse gênero. Se nós fizermos a pesquisa, nós vamos descobrir que sim, a resposta é afirmativa. Nós podemos citar aqui um exemplo, um caso bastante famoso, que é a tumba do Secundini, um túmulo enorme em formato de torre, bastante elaborado do ponto de vista artístico, que foi erguido na cidade de Igel, na Alemanha, por isso que às vezes é chamado de coluna de Igel. Originalmente, essa obra foi dedicada a uma família romana rica que vivia nessa cidade da Alemanha, mas com o passar do tempo esse conhecimento se perdeu e o que aconteceu foi que as pessoas da cidade passaram a enxergar esse túmulo como sendo uma obra em homenagem a um casamento. O casamento de Santa Helena e de Constâncio, que são os pais do imperador Constantino, o primeiro imperador cristão da história. Vai vir a dúvida, óbvio, né? Como é que uma obra funerária se torna uma obra nupcial? Realmente esse aqui é um caso muito curioso. O que aconteceu é que existe um relevo nessa tumba, nesse túmulo, em que nós vemos os dois irmãos que financiaram esse trabalho junto do filho de um deles. E essa imagem dos três, por semelhanças formais, acabou sendo associada ao ritual do casamento. Só que o que mais impressiona nesse caso nem é isso. O que mais impressiona é que existe uma série de figuras mitológicas que decoram esse monumento que vem da religião pagã. Então nós temos Perseu e Andrômeda, Hércules, Aquiles, Eros, e todas essas figuras foram reinterpretadas como figuras cristãs. Pode parecer que nós estamos falando aqui de algo completamente fora da curva, fora do comum, totalmente excêntrico, mas não é. Se a gente quiser, a gente pode também citar o caso da Taça dos Ptolomeus, que também foi feita na antiguidade, também é inteira ornamentada com figuras e com símbolos pagãos, nesse caso símbolos associados ao culto do deus Dionísio, mas que na Idade Média, por causa do esquecimento dessa simbologia original, foi convertida em cálice para ser usada nas missas durante a Eucaristia. E agora, puxando mais para o lado da nossa análise, para o foco da nossa discussão, nós temos inúmeros casos de gemas antigas
que durante a Idade Média foram ressignificadas e passaram a ser usadas como selos pessoais. Esse é um tópico que a gente tratou no vídeo passado. Se você não assistiu, eu recomendo bastante que você assista. Para trazer um exemplo disso que eu estou falando, nós temos o caso desse sárdio, que é o tipo da pedra, em que foi entalhado a figura do deus Baco, que nada mais é que o nome romano do deus Dionísio. Baco aqui segura uma máscara teatral, porque ele é associado ao teatro, e junto dele está um sátiro criança. Durante a Idade Média, essa joia recebe uma borda de prata, bastante espessa, com uma inscrição em latim, em que está escrito Jesus é meu amor. Ou seja, o que de início era um deus grego se torna a figura máxima do cristianismo. Bom, diante de exemplos que nem esses, e a gente pode citar outros, se a gente quiser, isso não é um problema, mas diante da percepção de que esse tipo de fenômeno realmente acontecia na história, a nossa hipótese de que a fabricação do camafeu ela pode ser explicada, por um lado, pelo esquecimento do tema pagão original e, por outro, pela atribuição do significado cristão, essa hipótese agora ela parece não só bastante razoável, mas vamos ser sinceros, ela parece a mais convincente. Parece que realmente foi isso que aconteceu nessa circunstância concreta. Só que agora eu vou complicar um pouco esse cenário. Eu vou trazer uma outra gema, que também é religiosa, que foi feita na mesma região do camafeu e no mesmo período histórico. A obra que eu estou falando é essa. Ela retrata um tema que se chama o Jejum de São Nicolas. O que nós estamos vendo aqui é um episódio da vida desse santo, quando ainda bebê, ele recusa o leite da própria mãe. E essa imagem ela serviria para exaltar a virtude da abstinência desse santo, que é uma virtude bastante importante no cristianismo, mas principalmente para aqueles membros das comunidades monásticas. É difícil pensar em duas gemas mais diferentes que essas, mesmo elas sendo tão próximas no tempo e no espaço. Só que no que consiste exatamente essa diferença? A forma, não é? Existe, no caso do camafeu, uma busca clara e deliberada de se criar uma obra nos moldes da arte clássica. O problema é que a retomada da tradição clássica na arte só teria acontecido no Renascimento, que tem ali uma fase embrionária no século XIV, mas que só emerge de fato no século XV. Então, como que a gente explica essa contradição? Basicamente, algum dos lados vai ter que ceder. Ou a datação está errada e o camafeu só foi feito 100, 150 anos depois do que se assume, ou está equivocada essa noção de que só com o Renascimento a cultura greco-romana reaparece no Ocidente. No caso, onde está o equívoco? O equívoco está na segunda proposição. Essa ideia, ainda muito presente, muito popular, de que durante o período medievo a cultura clássica basicamente morreu. Ela nunca morreu, gente. Na verdade, o que aconteceu foi que ela perdeu a posição central que ela tinha antes. Tanto que, no século XIII, no Reino da Sicília, nós temos uma iniciativa, dentre outras, durante a Idade Média, de se revitalizar, se restaurar o clássico, ou seja, tornar ele novamente o modelo, paradigma central da produção artística e intelectual. Quem lidera essa iniciativa é o próprio rei da Sicília, que também era imperador do Sacro Império Romano Germânico, que se chama Frederico II, e foi o próprio Frederico II o responsável por recuperar a arte da glíptica nos moldes da cultura clássica. Durante a regência dele, nós vemos a produção de uma série de cópias de gemas antigas feitas a partir da técnica e do vocabulário que foram desenvolvidos pelos gregos e pelos romanos. Aqui, por exemplo, nós temos duas cópias de uma gema antiga de Hércules lutando contra o leão da Nemeia, e aqui um caso até mais interessante, uma gema com um retrato de um imperador da dinastia do Frederico II, talvez até ele próprio, usando uma coroa de louros na cabeça e vestindo um paludamento, que era o manto usado pelos generais romanos e depois pelos próprios imperadores. Ou seja, nós temos aqui uma tentativa clara desses imperadores medievais de tentar se identificar, se associar com os grandes imperadores de Roma. Tendo esse quadro geral em mente, se a gente volta agora para o camafeu, pode surgir uma pergunta que talvez pareça muito simples, até boba, mas não é. A pergunta é a seguinte: se o Frederico II, ou melhor, se a corte dele desenvolveu esse projeto de reviver, ou melhor, de revitalizar a cultura clássica, e se eles sabiam que a gema que serviu de matriz vinha da antiguidade, então eles deviam saber que ela retratava um episódio da mitologia greco-romana,
certo? Ou seja, desde o princípio, o Camafeu foi concebido como retratando Atena e Poseidon. Só que se esse é o caso, se isso é verdade, por que o Camafeu passou a ser interpretado como representando Adão e Eva a ponto de receber a inscrição em hebraico? Essa é uma indagação riquíssima e nós vamos tentar responder ela fazendo uma coisa que nós não fizemos até agora, que é comparar o original, o suposto original, com a imitação. Imitação aqui não carrega nenhum sentido pejorativo, ok? Então, reparem nas mudanças. Primeiro, o tridente que Poseidon segura com a mão direita sumiu. Segundo, com a mão esquerda, ele está segurando um objeto circular ou esférico que não existe na obra original e que, se a gente parar para pensar, parece muito com algum tipo de fruto. Terceiro, o capacete da Atena sumiu, sobrou só o Lophos, que é essa crista que fica em cima do elmo, que normalmente é feito com crina de cavalo. Quarto, nós não temos nenhum sinal do escudo e da lança, que são atributos típicos da deusa Atena. E por fim, quinto, a oliveira foi transformada numa macieira, e dá para perceber isso pela mudança na folhagem. Na obra original, nós temos aquelas folhas pontiagudas da oliveira, já na reprodução, nós temos as folhas serrilhadas que são típicas da macieira. Olha, a gente pode até considerar a possibilidade de que a gema que o gravador tinha nas suas mãos não fosse de tão boa qualidade quanto essa, a gema antiga, né? Talvez fosse algo mais próximo dessa cornalina, que de fato não mostra os equipamentos de Atena e ao mesmo tempo mostra Poseidon segurando alguma coisa que não dá para saber o que é, mas não dá para negar que essas mudanças feitas por esse artesão da corte do Frederico II, se nós tomamos elas em conjunto, elas apontam todas na mesma direção, que é tentar tornar essa cena mítica uma representação do episódio do livro do Gênesis. Só que se a proposta era tentar restaurar a cultura clássica, a cultura greco-romana, o que explica isso? Nesse ponto, felizmente, nós temos um estudo dos anos 80 que analisa esse trabalho artístico e oferece uma possível explicação. O que teria acontecido é o seguinte: mesmo que no alto escalão da corte do Frederico II se soubesse qual era o significado correto do tema, o artesão responsável pela cópia, que no fundo era só um trabalhador manual, que nem um sapateiro ou um carpinteiro, ele não sabia o que estava retratado na obra original, fosse ela de boa qualidade ou não. Então ele acabou projetando um significado que vinha do seu repertório católico. Com essa interpretação em mente, ele esculpiu a pedra que ganhou essa composição bastante particular. Bom, o que esse imbróglio todo ensina pra gente? Ensina duas coisas importantíssimas. Primeiro, as imagens têm uma espécie de uma vida própria. Elas aparecem, desaparecem e reaparecem ao longo da história, às vezes em lugares e em momentos inesperados, e o significado que elas carregam nesse percurso não é fixo. Ele muda conforme a sociedade e a cultura onde elas vão dar o ar da graça, vamos dizer assim. A segunda lição que nós podemos tirar, que é válida não só para a história da arte, mas para a história em geral. É possível imitar o passado, mas não é possível clonar ele. É impossível, no momento presente, realizar uma obra, uma atividade, uma manifestação, tal qual elas existiam em um momento do passado. Sempre vai existir uma transformação no sentido, mesmo que não se perceba num primeiro momento. Veja, para um membro da corte do Frederico II, o Camafeu era uma obra de arte clássica típica, sem tirar nem pôr. Mas para um romano que viveu na era clássica, essa obra era uma aberração. Ele ia te perguntar, mas cadê o tridente de Poseidon? Na verdade, cadê o tridente de Netuno? Cadê o escudo e a lança de Minerva? Cadê a oliveira? Para ele, isso daí ia ser uma obra que veio com um defeito que você devia devolver e pedir o seu dinheiro de volta, certo? Pessoal, encerramos aqui a discussão de hoje. Nós sabemos agora o que é iconografia e para que ela serve, isso dentro da problemática geral de como interpretar uma obra de arte. Sabemos também por que vale a pena perder tempo com esse conceito. Ele permite não só que a gente compreenda o passado e, através do passado, o presente, mas também possibilita que a gente conheça a própria vida das imagens e qual que é a nossa relação com esse fluxo. Dito isso, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!